Vamos. Olá a todos! Em outubro de 2016 teremos eleições municipais, nas quais serão escolhidos por voto popular prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.570 municípios brasileiros, em um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É de extrema importância ressaltar que o processo eleitoral em si será mais curto, mais objetivo e as campanhas oficialmente terão apenas 45 dias de extrema emoção. Além disso, não nos esqueçamos de que a legislação vigente ampliou bastante o que chamamos de condutas vedadas, tais como os conceitos de campanha antecipada, abuso de poder político e abuso de poder econômico. Também alterou a forma de publicidade e de abordagem aos eleitores substancialmente. Toda a parte jurídica, financeira e contábil, antes, durante e após cada campanha, também será melhor fiscalizada, o que implica em cuidados redobrados. Fiquem bem atentos sempre. É um mito acreditar que a imagem de um candidato é construída como se constrói um robô ou como se constrói um boneco. Esse mito, aliás, é bem antigo. Vem de uma época na qual o candidato era assessorado por publicitários, não necessariamente especializados em campanhas políticas, e foi alimentado, infelizmente, durante longos anos pela péssima imagem da classe política vigente no Brasil de hoje. Um candidato, senhoras e senhores, não é sabonete, não é automóvel, não é marca de roupa, não é um tipo de comida ou de bebida. Candidato é um ser humano com defeitos e com virtudes. Caberá então à sua assessoria demonstrar aquilo que pretende fazer pelos cidadãos da sua rua, do seu bairro, comunidade, agremiação, de sua cidade como um todo e ainda fomentar a máxima blindagem contra os ataques de seus oponentes. Aliás, deixo uma dica que confunde ainda muita gente. Marketing político e marketing eleitoral não são sinônimos. Cuidado com os falsos profetas que misturam e que confundem esses dois conceitos. Marketing político é calculado, planejado, com detalhes e a longo prazo. E eu prefiro defini-lo, inclusive, como todo o trabalho de manutenção da sua imagem, de divulgação dos seus feitos e que deve ser pensado 24 horas por dia, 365 dias por ano, seja com mandato ou sem mandato, enquanto você estiver ligado às tentadoras, sensacionais e, por que não dizer, viciantes teias do mundo político e seus meandros, que sempre acompanharam o ser humano. Quem afirma que é apolítico está mentindo, já que aquele voto proferido é diretamente vinculado ao preço do pão que é cobrado, ao atendimento hospitalar, à segurança pública e à educação, sobretudo dos nossos pequenos. Já o marketing eleitoral, aí é bem diferente, embora prescinda também de estratégia de proatividade, é uma empreitada emocional, de causas e efeitos mais do que imediatos, como uma empresa que tem data para abrir e data para ser fechada. É o que chamamos e o que fazemos para que você consiga aquele cargo que pretende. E por isso mesmo, qualquer erro, qualquer descuido não será nem esquecido, nem consertado e muito menos perdoado, porque vai trazer seríssimas e irremediáveis consequências. Se o marketing político é a razão, o marketing eleitoral é a emoção em seu estado bruto e que deve ser domada para que dê certo. Para decidir se você quer mesmo se candidatar a algum cargo eletivo, eu pessoalmente sugiro que alguns questionamentos sejam respondidos. Primeiro deles, estou preparado física e mentalmente para enfrentar uma campanha? Eu e minha família estamos dispostos a dilapidar a nossa intimidade e a nossa privacidade e fazer de nossos lares e até de nossas vidas uma continuação do cargo para o qual pretendo concorrer? Eu tenho alguém que possa ser nomeado para cuidar de meus negócios, da minha empresa, dos meus interesses individuais enquanto eu estiver em plena campanha, já que é absolutamente impossível que eu faça as duas coisas, a menos que eu queira perder as eleições?
Eu desejo, de verdade, proteger e defender os interesses das pessoas que depositarão a confiança em minha pessoa? Eu consigo me sacrificar e contrariar interesses de alguns grupos e eventualmente ter adversários fortes, até mesmo inimigos? Eu tenho um partido político ou uma coligação que me apoiará durante a campanha e que não vai me virar as costas ou puxar o meu tapete? E se eu perder, eu conseguirei permanecer de pé, fazendo oposição àqueles que me derrotaram? Bom, se você respondeu não a qualquer uma das perguntas acima, eu sugiro sinceramente que desligue esse áudio agora e que desista da política de uma vez por todas. Veja só pela televisão e pelo rádio mesmo, fique no sofá sentado, xingando, maldizendo a humanidade, o governo, enquanto toma cerveja. A escolha é exclusivamente sua. Mas, se decidiu ainda assim ser candidato, eu desejo toda a sorte do mundo e lhe dou os meus sinceros votos de sucesso. Porque ser candidato é um ato de extremo altruísmo e de coragem. É expor-se para a sociedade, é estar aberto a criticar e a ser criticado. E eu asseguro que ser candidato é ser destemido, aguerrido, forte e audaz. Então, vamos a alguns lembretes de ordem bem prática. Não se faz campanha política sem a mínima organização interna e externa, ou seja, sem uma equipe qualificada e confiável, composta de contadores, articuladores de alianças, captadores de recursos, advogados, conselheiros, coordenadores de trabalho em campo, assessores de imprensa, gestores de sistemas de informação, publicitários e, sobretudo, sem a militância política. Isso, senhoras e senhores, vale para qualquer município brasileiro, independentemente do tamanho e de suas particularidades culturais e geográficas. Isso também não quer dizer que as campanhas ficarão mais caras. Ficarão, pelo contrário, mais enxutas, mais objetivas e mais articuladas. Com as restrições legais impostas no intuito de garantir a máxima isonomia e igualdade entre os candidatos, não se iludam com um ponto-chave. As campanhas esse ano serão feitas com inteligência, estratégia, muita sola de sapato, muito contato físico com os eleitores e, sem dúvida alguma, com as redes sociais disponíveis e que já despontam como uma arma imprescindível a qualquer dos candidatos, a qualquer dos cargos, em qualquer dos municípios brasileiros. Dessa forma, chega-se a uma conclusão bastante séria e que jamais deverá ser esquecida. A única e exclusiva obrigação de um candidato em campanha é pedir votos aos eleitores. Não é possível, não é crível que esse candidato não tenha inteligência e capacidade de organizar minimamente um comitê político com equipes e funções bem definidas para que ele de fato tenha a tranquilidade de pedir os votos que precisa. Se o candidato não consegue organizar sequer o comitê político, acho pessoalmente até que ele sequer merece ser eleito. Se você não sabe arrumar sua própria casa, não vai dar conta do resto, certamente. Crie um plano de governo ou de gestão legislativa que seja claro, direto, juridicamente plausível e possível, que demonstre bom conhecimento da cidade aonde estiver disputando aquele cargo com o qual você está sonhando todo dia. Evite a utilização de temas polêmicos que podem parecer preconceituosos ou que venham a incitar violência, por exemplo. Lembre-se de que o eleitor precisa de afago, de cuidado, de respeito, de sentir-se protegido e de que essa proteção virá de você próprio. Cuide da sua imagem, seja vestido adequadamente, troque de camisa quantas vezes forem necessárias, engraxe os sapatos, escove os dentes, use um perfume, mas não deixe de ser aquela pessoa com a qual os eleitores já estão acostumados. Se você jamais vestiu um terno, por exemplo, não me saia pelas ruas parecendo de Dimocó, com aquelas ombreiras ridículas e uma gravata estranha, porque você vai virar motivo de piada. Jamais deixe de fazer promessas. Candidato que não promete, candidato que não ganha. Se você não prometer absolutamente nada, você não ganhará absolutamente nada.
A promessa cria a esperança. E a esperança é o que define os números que serão teclados na urna eletrônica. Seja ético. Não aceite a impunidade e a injustiça. Evite alianças com pessoas ditas perigosas ou com más companhias, especialmente porque os fins não justificam os meios. Acredite que no mundo há mocinhos e bandidos e que nós, pessoas decentes, somos os mocinhos desse faroeste todo. As pessoas de hoje estão desmotivadas, desestimuladas e desiludidas. E o Brasil vive, sim, um momento triste em sua história política. É a hora de mostrar que ainda há uma saída e que os candidatos preparados são a porta de saída de uma nação em crise e a porta de entrada para um futuro próspero aos nossos filhos e aos nossos netos. Ou seja, sejam estadistas, pensem no futuro e não pensem tão somente que teremos novas eleições daqui a mais 4 anos. Abraços a todos.